Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 6. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 6. Diz assim o texto: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste a obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da Tua palavra lida e que o Senhor possa nos conduzir na instrução dela nesta manhã. Fala conosco através do Teu Santo Espírito, que nós oramos, suplicando em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, na semana passada nós falamos bastante sobre a importância do estudo com relação ao trabalho. Ainda mais na sociedade atual, quanto que se formar, estudar é um processo que ele não fica limitado a um período da escola, digamos assim, da educação básica, mas avança na necessidade de você se profissionalizar por meio de uma formação, seja ela de nível técnico, médio ou superior, e mesmo assim, isso pode ainda, diante do contexto atual, perdurar por depois da graduação. Continuar sempre estudando. Essa é uma característica da sociedade. E nós vimos então a necessidade não só do incentivo, do apoio dos pais a isso, né, a esse caminho, mas também como podemos dizer uma ordenança do Senhor. E veja que o texto de Paulo agora nos leva a uma reflexão que se alinha com a aula da semana passada. Antes de falar desse texto propriamente, se a gente voltar para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e olharmos no primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27.
O que nós encontramos quando Deus cria toda a terra, a natureza e os homens, né? A humanidade, em Adão e Eva? Disse Deus, verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja que o verso 26 ele dá um direcionamento. Que nós, humanidade, devemos fazer o quê? Uma vez criados à imagem e semelhança de Deus, qual que é a sentença? Tenha ele domínio. Ter o domínio é ter o primazia, o princípio, mas também o sentido de eles ter o cuidado com. É ele que tem as condições, por ser a imagem e semelhança de Deus, ele que tem as condições de manipular a terra criada e ter o domínio, a primazia, o controle, em certa medida, sobre a criação. Por isso que ele fala que este homem, então, no capítulo 2, verso 10 a 17, o que ele deve fazer? Capítulo 2, verso 10 a 17. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Então veja, por que Deus cria? Verso 26 do capítulo 1. Vem a narrativa de onde está localizado esse jardim, e aí vem então, verso 15, dando um propósito para essa criação do homem, reafirmando o que está no capítulo 1, verso 26 e 27. Tomou o Senhor, colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Veja que esse domínio, essa primazia, não é um efeito de exploração total, mas cultivar e guardar. Portanto, a primazia do homem está diretamente relacionado com o cuidar deste planeta também. Usar dele e cuidar dele. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E qual que é o problema com esses 2 últimos versículos? É que o homem estava lá para guardar e cultivar, porém ele pecou. Ele desobedeceu a Deus, e isso nos leva para o capítulo 3. Olhando o capítulo 3 agora, verso 17 a 19. O que diz Deus então após a constatação do pecado de Adão? Serpente seduz Eva, Eva seduz Adão, Adão de forma consciente come do fruto proibido, que Deus havia proibido, né? Como acabamos de ler no verso 16 e 17 do capítulo 2, e então Deus começa a dar a condenação para cada um deles, para a serpente, para Eva, e vem então a consequência para Adão. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida.
ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja que agora a gente tem uma consequência nesse processo de cultivar e guardar, porque a terra agora se torna maldita por causa do pecado do homem, e ela não será agora tão benéfica, tão benevolente com o sustento desse ser humano. Em fadigas obterá o sustento. Ela produzirá cardos e abrolhos, e você vai comer a árvore do campo. Perceba a relação. Você vai se alimentar da erva do campo, mas para retirar essa erva do campo para o seu alimento, não vai ser só ela que você vai ter lá. Quando você plantar ela, cultivar ela, o que vai nascer junto? Cardos e abrolhos. Coisas que vão impedir ela o seu desenvolvimento. Portanto, você vai ter que se dedicar mais ainda nesse trabalho. Fadiga. No suor, ou seja, é no suor, nesse processo de fadiga é que você conseguirá o seu pão. Por que a gente está lendo isso? Porque se vocês voltarem comigo agora para 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, onde nós lemos, o que a gente vai encontrar ali? Verso 8. Paulo falando sobre uma prática que estava acontecendo em Tessalônica, onde os crentes estavam pensando assim: bom, Jesus Cristo vai voltar daqui a pouco, então por que eu vou cuidar das coisas da terra, dessa vida aqui? Vou esperar Cristo voltar. E a comida? Os irmãos que têm alguma coisa dão para nós. Basicamente era essa a filosofia deles nesse momento. E aí Paulo então, já no verso 6, fala que ele sabe de irmãos que estão andando desordenadamente, não segundo a ordem correta. Ele fala: eu dei um exemplo. Verso 8: nem jamais comemos o pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco, o que eu disse? O que eu ordenei? Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Onde Paulo está se baseando? No fato de que quem não trabalha, não tem comida, não tem sustento, não tem o direito de comer. Exatamente no mandamento, na ordenança, no trato feito lá no Velho Testamento, no começo da terra e da humanidade, quando Deus coloca algo sobre o homem peca, e essa relação agora de trabalho é deturpada. Não é mais uma relação tão saudável assim. Diante desse contexto, a pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos é o seguinte: por que a gente trabalha? A resposta pode ser imediata: para ter comida, porque eu acabei de falar isso. Mas a gente trabalha só para comer? A única questão envolvida no nosso trabalho é porque a gente quer sustento? Seria só isso? Vou provocar vocês a pensarem um pouco então. Vou pedir para o Alex colocar um vídeo para a gente pensar um pouquinho. Se puder deixar bem alto, Alex, para ouvir a narração.
Problemas técnicos, sempre acontece.
Essa não é a pergunta que eu quero resposta, né? Essa é a pergunta que ele faz. Mas eu volto à pergunta. Por que a gente trabalha? Por que vocês trabalham? Quem está aposentado, por que vocês trabalharam então? Vou ficar esperando aqui. Sustento. Isso é primeira coisa, a mais necessária. O que mais? A gente trabalha para o outro, pelos nossos filhos, por condições para que eles possam se desenvolver. O que mais? Nós trabalhamos em prol de um objetivo pessoal, individual. Certo? Vou na deixa do seu Nelson. Qual que seria esse objetivo então? Se eu trabalho por um objetivo, além do sustento, ou pensando na próxima geração sendo esse o objetivo, qual o objetivo? O que te faz acordar cedo, sair da sua cama, se preparar, se arrumar e ir para o trabalho, para a lida? Deus manda a gente trabalhar e a gente sai e vai trabalhar. Mas só isso? A gente só trabalha para comer? Não. Para que mais? Eu quero o que tem mais, além disso. Por meio do nosso trabalho, nós podemos abençoar as pessoas. Certo? E como que a gente abençoa as pessoas então com o nosso trabalho? Só com o testemunho? Eu estou provocando, né? Mas não só você, Silvano, para todo mundo também responder. Quando eu trabalho, e se eu trabalho para testemunhar de Deus, os seus valores, os seus princípios, como que eu faço isso? Fazendo o meu melhor, então. E por que eu devo fazer o meu melhor, então? Porque o meu trabalho não é para mim, mas é para Deus. Até aí a gente está sendo santo, eu diria. Porque todas essas motivações a gente já viu ao longo das aulas anteriores. Agora tem coisas que parece que beiram o pecado e que a gente acha que não é motivo para a gente trabalhar. Você trabalha para descansar? A gente descansa para trabalhar, né? Quando consegue descansar. Mas perceba que se eu não trabalhar, eu não vou conseguir dar uma voltinha, dar uma passeada, conhecer um lugar diferente, né? Espairecer a cabeça, num local diferente, com comida diferente às vezes. Então, de certa forma, nós trabalhamos para poder descansar, certo? Ou escolher a forma de descanso que não é tão somente chegar em casa e dormir. Então tem um descanso aí, não tem? O que mais? Por que mais a gente trabalha? Vou provocar. Se a gente trabalha para o nosso patrão, então a gente está trabalhando para deixar ele rico. Então esse é um objetivo nosso. Sim. Tá, a gente trabalha, produz riqueza. Beleza. Mas o que nós produzimos e a riqueza que nós produzimos é compartilhada
para todos nós? Sobra um pouco para ele. Sobra um pouco para ele, certo? Tá. Mas então, de qualquer modo, eu estou trabalhando para o bem do outro e para alguém. O nosso trabalho não é para nós, então. O que nós fazemos não é para nós. Se a gente está caminhando, se eu estou entendendo, e eu estou provocando. Veja, toda pergunta que eu faço de volta não é para a pessoa em si, tá? É para todo mundo e todo mundo tentar participar. Se nós trabalhamos, diante de tudo que já foi falado, a consequência do trabalho o entendimento é, por que nós trabalhamos? Porque nós ajudamos o outro com o nosso trabalho. Nós fazemos algo pelo outro. O nosso trabalho não é para nós mesmos. Mas será que não é só para os outros o nosso trabalho? Veja, vocês estão muito santos ainda. Porque não é só pelo nosso sustento, não é só pela nossa provisão. Eu tenho quase que convicção de que, se vocês forem pecadores assim como eu, e mesmo não sendo pecadores, o trabalho que nós fazemos e realizamos dia após dia não é só para a gente ter comida na mesa. Agora sim, achei uma pecadora tanta quanto eu aqui, que na verdade está falando de um desejo nosso que não tem nada a ver com pecado, porque a gente acha que é pecado falar que nós trabalhamos para ter um carro, porque a gente quer ter um carro, para ter uma casa, né? Para ter uma roupa, para poder fazer alguma coisa que satisfaça o nosso coração. Quer dizer, eu sonho, eu projeto, eu imagino uma coisa, tanto para a minha vida quanto para as outras pessoas, para a humanidade, certo? Alguns desejos meus são em prol de outras pessoas, mas outros desejos meus são para mim mesmo. E de um modo ou de outro, pode ser algo pecaminoso ou não, certo? O fato é que nós trabalhamos não só para os outros, nós trabalhamos para nós mesmos. Quantos desejos do seu coração foram satisfeitos e realizados pelo seu trabalho? Quantas coisas você conseguiu conquistar fruto do seu trabalho? Então, novamente eu vou perguntar, por que nós trabalhamos? Parece uma pergunta simples, e muitas das coisas simples, ou perguntas simples, elas normalmente não têm uma resposta simples. A vida, ela não é simples nas respostas. Elas são simples nas perguntas, mas as respostas normalmente são mais complexas. Porque envolve, neste caso, a gente compreender a relação nossa com o labor, com o fazer, numa relação que não está tão somente com a terra criada, com a natureza, com o planeta, mas ela se dá numa relação com o outro. Nós trabalhamos sozinhos? Pense no seu exercício profissional, naquilo que você fez a sua vida toda, ou tudo que você fez, ou ainda faz, trabalhando. Todo esse trabalho depende única e exclusivamente do seu fazer? É só você? Depende tão somente do que você faz? O fruto do seu trabalho depende só do que você faz? Então, a gente precisa voltar um pouco para o nosso olhar para a palavra de Deus e perceber alguns elementos presentes na palavra de Deus que nos
movem para o trabalho. O primeiro e mais imediato se dá de fato na relação de sustento, provisão, conseguir condições de sobrevivência. Certo? Ok. Mas não é só isso que nos motiva. Porque uma vez satisfeita essa necessidade de comer, de ter o alimento para sobreviver, a gente continua trabalhando. E veja que existem pessoas que continuam trabalhando mesmo tendo acumulado certo volume de recursos que daria para comer um bom tempo. E por que a gente continua trabalhando? Porque existe algo dentro de nós, um caminho que nos leva sempre ao desenvolvimento. Perceba a provocação do vídeo, que aí é por isso que ele faz a pergunta, né? Ele faz toda uma narrativa para provocar a pergunta: o que você quer ser quando crescer? E a reflexão ele já começa com uma criança que sonha em ser astronauta, sonha em ser bombeiro, sonha em ser qualquer profissão, né? Como eu disse, se você entrar nas redes sociais, você vai ver crianças que são fascinadas quando passa o caminhão do lixeiro, quando passa o caminhão de ambulância, e aí outras são fascinadas pelo universo da mecânica, e aí você tem diversas profissões. A criança ela se atrai por algo que ela acha um mundo fantástico, maravilhoso, e ela deseja ser isso. Então existe um processo vinculado até com a aula anterior de desenvolvimento pessoal, mas esse desenvolvimento pessoal, esse desejo por sermos alguma coisa, ele não está tão somente vinculado a um desejo do ser humano, um desejo pecaminoso. Pelo contrário, estamos falando de algo que Deus coloca no nosso coração. Porque se nós continuarmos a ler o Velho Testamento, o texto de Gênesis, nós vamos ver que quem deu condições ao homem de ser alguma coisa foi quem? Foi Deus. E o começo está, capítulo 1, verso 16. Disse Deus, façamos o homem de qualquer jeito, como os animais, como o que já foi criado, ou façamos o homem à nossa imagem. A imagem de Deus os criou. Vamos agora olhar para Deus então. Esse Deus é um Deus criativo? Esse Deus é um Deus que não só pensa, projeta, sonha, mas executa. Não é um Deus que cuida e age para que as coisas aconteçam da forma como Ele quer e tem condições para isso. Estou tentando trazer para o campo do humano isso, né? Quem nos dá condições cognitivas, motoras para fazer? Quem nos dá condição, ou mais do que condição, quem que coloca uma semente dentro do nosso coração para nos desenvolvermos e pensarmos no desenvolvimento? Nós só estamos aqui com luz, debaixo de uma edificação, que se você olhar, tem toneladas de concreto ali, que não tem nada embaixo, e as pessoas sentam embaixo dela tranquilamente. As pessoas que estão aqui embaixo, estão sobre toneladas de concreto, e estão lá, porque alguma coisa fez isso daqui ficar de pé e se sustentar. Mas quem fez? Quem pensou? Quem planejou? Quem desenvolveu? Nós só estamos sentados aqui, nessa cadeira confortável, porque houve um desenvolvimento no tecido. Nós só estamos com a roupa que nós estamos usando, com a qualidade do tecido
que nós temos para o conforto do nosso corpo, porque houve trabalho, mas não um trabalho simplesmente como reflexo de fazer, mas um trabalho que vem também do pensar somente em mim, não, pensar no outro, pensar em como a humanidade pode ser melhor com o fruto do meu trabalho. Então existe um processo de desenvolvimento pessoal que se relaciona com a satisfação. A gente falou por cima disso na semana passada, que muitas vezes, embora o salário seja bom, quando a gente recebe um obrigado, um sorriso, um agradecimento, ou a gente vê, para quem cria algo, essa coisa criada ser utilizada para o bem e para a satisfação das pessoas, há algo de positivo no nosso coração, satisfação. E essa satisfação também nos move. Não é algo pecaminoso. Pelo contrário, é algo motivador. E isso vem como fruto do nosso trabalho, como reflexo do nosso trabalho. Do trabalho desleixado, feito de qualquer jeito? Não, muito pelo contrário, mas pelo trabalho, resultado do esmero, da dedicação, do empenho. Tanto é que quando você faz, se empenha, faz tudo o que você tinha que fazer e não recebe nenhum obrigado, você fica como se tudo tivesse normal? Provavelmente não, né? Se você se empenha ao máximo e só recebe o seu salário, você não fica contente. Por quê? Porque você esperava pelo menos um obrigado. Que bom que você fez. Que bom, estou reconhecendo o seu desempenho. Percebe que isso está dentro de nós? Então existe, além do sustento, estamos sempre pensando além do sustento, tá? Algo relacionado ao trabalho. Por que nós trabalhamos? Nós trabalhamos pelo desenvolvimento pessoal, social, que gera satisfação. Mas esse é um aspecto. Esse é um aspecto motivador, talvez. Qual seria outro aspecto que a gente tem com relação ao trabalho? E a deixa é o que o seu Nelson falou. Uma das coisas que o seu Nelson falou é a deixa, para a gente pensar no outro elemento relacionado ao trabalho. Como forma de responder a Deus por aquilo que Ele nos dá, a gente trabalha. Mas tem uma coisa que o senhor falou, tem uma coisa que o senhor já falou. A gente trabalha para nós. A gente trabalha para o próximo, certo? O que tem a ver o trabalho com o próximo? O progresso. Veja, por que nós não estamos vestindo pele de animal? Direto, vou lá, mato o animal e coloco. Assim como Adão, qual que foi a primeira roupa? Foi a folha de uma figueira, certo? Primeira roupa. Qual que foi a segunda roupa? Consequência do pecado. Houve morte, para que Adão e Eva se cobrisse não apenas com uma folha de figueira, mas com a pele de um animal, certo? E de lá para cá, continuamos quase que fazendo a mesma coisa. Nós temos a fonte vegetal, mais conhecida, algodão. Nós temos uma segunda fonte, animal. Pele, couro, lã, certo? Certo.
Mas a gente simplesmente pega da natureza e usa? Não. Né? A gente processa isso, não processa? E o processo feito hoje é diferente do que era feito há 100 anos atrás? 200 anos atrás? 1000 anos atrás? 5.000 anos atrás? Provavelmente, né? Existem tecidos hoje que nem existiam. Existe um conforto no tecido para ficar no tecido que não existia antes. Existem condições de se fazer hoje que não existiam antes. Mas como é que a gente saiu de lá para cá? Progresso, desenvolvimento de tecnologia, com conhecimento, com dedicação, com disposição de alguém pensar no outro, pensar em si e no outro, no que você pode fazer para melhorar a sua vida e a do outro. O que acontece a partir daí? Progresso, desenvolvimento, produção de conhecimento. E veja que isso está intimamente ligado com o que a gente discutiu na semana passada. Se a humanidade ela evolui pelo processo de produção de conhecimento, a geração seguinte ela tem que se apropriar desse conhecimento para continuar progredindo, continuar produzindo novo conhecimento. Senão as coisas sempre vão partir do zero. Por isso a necessidade do estudo, do trabalho. Por que eu trabalho então? Por que eu vendo roupa? Para ter o sustento. Mas para quê? Para que a loja tenha dinheiro para pagar meu salário? Também. Para que outras pessoas tenham emprego? Também. Mas por que você vende? E por que precisa vender? Porque alguém precisa comprar. Porque alguém precisa se vestir. Mas eu vendo de qualquer jeito? Eu faço a minha loja de qualquer jeito? Eu guardo as coisas de qualquer jeito? Não. Veja que, com o passar do tempo, existem pessoas que vão pensar qual é a melhor forma de você organizar um espaço para vender roupa. Outras pessoas vão pensar qual que é a melhor forma de eu guardar as coisas, o estoque, para poder não só facilitar com que eu pegue, com que eu visualize, com que eu saiba o que tem lá. Gerenciamento de estoque, por exemplo. Mas tem gente que vai pensar também qual que é a melhor forma de atender, de conversar com as outras pessoas para que elas se sintam à vontade e possa comprar de você e não do outro. Porque não é só você que vende roupa, tem outra pessoa que vende roupa. E às vezes não vai ser só uma relação de preço. E aí a gente vai tendo pessoas que vão estar relacionadas a profissões que não existiam antes. Como sempre vai acontecer um desenvolvimento social que vai levar ao desenvolvimento de novas profissões e à extinção de outras. Porque não tem mais uso. Porque a tecnologia mudou. E ela demanda outro tipo de conhecimento, outro tipo de prática, outro tipo de atitude. E isso é o progresso social, progresso econômico, progresso da sociedade que implica no nosso progresso. O progresso tem algo relacionado com alguns elementos, pelo menos a revista aponta 4 deles. Né? Um a gente já falou, de certa medida, produção de qualidade. Veja que a qualidade de um produto, de um serviço, ele só melhora com a dedicação de alguém e a disposição de alguém em pensar e em fazer com que isso seja diferente e melhor, correto? Progresso, então, implica numa qualidade melhor das coisas. Mas isso não é única. O Sr. Nelson fez uma colocação também, e aí eu fiz uma provocação com ele também, né? Com relação a uma fala dele sobre por que a gente trabalha. Eu falei, então a gente trabalha para deixar os outros ricos? Lembram que eu falei, que eu fiz essa pergunta? A gente trabalha para deixar os outros ricos? Em certa medida alguém vai ficar rico. Concorda comigo? Alguém vai ficar rico.
Com o meu trabalho ou sem o meu trabalho, mas alguém vai ficar rico. Certo? Certo. Mas sem pensar de forma pejorativa, danosa, ruim, com o trabalhar para deixar o outro rico, a questão é que, sem trabalho, não há produção de riqueza. E o que sustenta as pessoas é riqueza. Se não há produção de capital, não há capital para que as pessoas possam se sustentar. Basicamente é isso. Se o nosso sustento vem do dinheiro, há a necessidade de produzir dinheiro. E produzir dinheiro não é imprimir dinheiro em casa. Não é pegar papel e imprimir. Não é pegar metal e falar, isso aqui agora vale tanto. Não é assim. Eu tenho que atribuir valor a alguma coisa. E essa atribuição de valor, aí a gente pode olhar o processo econômico, onde você tinha muito mais uma questão antes de troca, de barganha. Eu tenho tantas galinhas e como todo mundo está procurando galinha, agora a galinha vai ficar mais cara. Se você quiser, eu posso trocar uma galinha por uma cabrita. Começamos assim, por meio de escambo. Depois, havendo então uma organização social chamada Estado, digamos assim, olhando para hoje, né? A gente vai ter então o Estado detendo isso e até representando o valor das coisas por meio de uma moeda, certo? Por meio de algo que ele vai falar, isso aqui vale tanto, né? Isso aqui pode ser trocado por outros objetos, certo? E aí surge o dinheiro, ok? E que perdura até hoje. Aliás, hoje a gente chega ao ponto de a gente não ter dinheiro fisicamente. A gente tem o valor desse bem em algum lugar, certo? Aí você faz Pix, você usa cartão, você paga um monte de coisa sem ter a espécie em si. Mas o fato é que a produção desse recurso, desse dinheiro, acontece de que modo? Vai acontecer do nada? Vai simplesmente passar a existir? Não. Ela acontece pelo trabalho. E se eu melhoro o meu produto, o meu serviço, é justo pensar que este produto, que é melhor do que os outros, seja remunerado de forma melhor do que os outros. Concorda comigo? E aí então o que eu acabei de ter? Um ganho maior. Ganho maior significa produção de riqueza, diferente do que produzia antes. Mas isso só aconteceu porque houve pessoas que pensaram em desenvolver e pessoas que se dedicaram a fazer alguma coisa diferente. Então, fazer algo com qualidade implica em produção de riqueza, mas isso são 2 dos 4 aspectos que eu falei do progresso. Isso está relacionado a um universo de descoberta. Isso daqui existia há 100 anos atrás? Não existia. Existia já algo que descobriram que fazia com que o som, ou melhor, o ar expelido pelo meu pulmão, que vibra nas minhas cordas vocais, ele, dependendo dessa vibração, ele produz sons mais graves e agudos, que são articulados pela minha língua. Entendendo isso, ele projeta o ar. Projeta o ar. E aí essa vibração produzida aqui é projetada no ar. Por isso que só tem som quando tem ar, né? No espaço não tem som, por quê? Porque é vácuo, não existe ar. E aí eu vou ter então a propagação dessas ondas, fazendo com que o som chegue ao seu ouvido. Entendido isso, eu vou criar um mecanismo que vai conseguir pegar essa vibração, transformar em pulsos elétricos, e aí eu vou passar por um equipamento, vai passar por um cabo, vou potencializar isso e eu vou para outro equipamento que vai fazer o caminho inverso. Ele vai pegar esse pulso elétrico e transformar em vibração do ar. Que coisa louca. Para falar, eu estou falando aqui num microfone que passou ainda num cabo, que chegou numa caixa de som, que projetou o som. Teve muita gente envolvida nisso. Teve muito conhecimento, muito estudo para pensar, para entender, para ter o domínio da natureza criada. Volta para Gênesis, esse texto é emblemático. Tenha domínio
você, ser humano, tenha domínio sobre a natureza. Compreenda a natureza, domine sobre ela. Eu posso não dominar um furacão, mas hoje eu já sei como que ele se comporta, como que ele nasce e como normalmente ele deixa de existir. Eu não tenho controle dele, a ponto de fazer com que ele surja e desapareça na hora que eu quero. Não existe esse controle, mas existe o conhecimento produzido. E isso gera outro tipo de conhecimento de como eu me protejo, por exemplo, dele. Como que eu me antecipo a ele e como que eu preservo a vida. E se a gente for sair desse contexto de furacão que começa a existir no Brasil, mas ainda está pequeno, e for para o contexto de chuvas, que estão pegando várias cidades aí, e que ano após ano, entre dezembro e janeiro, acontece em todo o país, volume grande de chuva e só muda a região. E às vezes volta na outra região. Mas já não existe conhecimento para contenção de encostas, para prevenção, para medição e prevenção de acidentes. Tudo isso já tem conhecimento. Percebe que a gente sai de uma condição de vida, de qualidade de vida, e vai para outra por meio do trabalho nosso e de outras pessoas? Então, de fato, quando o Sr. Nelson fala que a gente trabalha para os outros, e o Rodrigo também falou aqui, né? A gente trabalha pelos nossos filhos, pela geração, a gente trabalha pela qualidade de vida, não só nossa, mas de outras pessoas. Quando você, pense na sua profissão, você trabalha para ter o sustento na sua casa? Sim. Você trabalha para satisfazer os seus desejos do coração? Também. Salomão até fala isso em Eclesiastes, né? Fala que, qual que é o regalo da vida? Qual que é o fim da vida, ao final das contas? Depois de pensar todo o texto de Eclesiastes. Ele vai chegar lá no capítulo 12, né? E ele vai falar o que vale a pena nessa vida. Alguém que se dedicou a estudar muito. Alguém que dominou toda a ciência da época, todo o conhecimento da época. O que você quisesse falar com Salomão, ele sabia. Ele tinha estudado, ele conhecia. Alguém que tinha riqueza, a ponto de não existir até hoje riqueza comparável a. Admiração é o que não faltou para ele. E depois de tudo isso, de todos esses desejos satisfeitos, até dignos, e outros indignos, diante de tudo isso, o que ele fala? De forma muito simples, ele fala: olha, aproveita a vida, fruto do seu trabalho, coma do pão, que é fruto do seu trabalho, compartilhe isso com a sua família, com a sua esposa, com a mulher da sua juventude, com os filhos que vieram dessa união. É isso, o fim da vida é isso, é você olhar para trás e ver o que você viveu com uma outra pessoa, veio uma outra geração que você educou, criou, e ela se desenvolveu, porque do resto, é labor, é fadiga no trabalho, assim como Gênesis já coloca, pela condição de pecado, aquilo que seria tão somente prazeroso, tem agora desgaste. Então, ter qualidade de vida implica em trabalho, e um trabalho que não vai ser fácil, um trabalho que vai exigir energia, disposição, dedicação, suor, labor, fadiga. Porque agora a terra passa a produzir cardos e abrolhos. E por fim, a gente tem um elemento que é um elemento social. E aí a gente vai voltar para o texto de Tessalonicenses. Porque qual que era o problema em Tessalonicenses? O problema que eu falei logo no começo. O que acontecia com o pessoal naquela igreja? Paulo vai falar de trabalho, que aquele que não trabalha não coma. Por que ele teve que falar isso? Porque tinham pessoas que estavam agindo de forma
desordenada. E o que era dessa desordem? O que eles estavam fazendo? Eles estavam simplesmente esperando. Já que Cristo vai voltar, vou sentar aqui, vou esperar. E se tiver uma cama, eu não vou nem sentar, eu vou deitar, né? A hora que tiver, a hora que tiver que pregar de Jesus eu prego, a hora que tiver que falar de Jesus eu falo, a hora que tiver que cantar eu canto, a hora que tiver que falar de Jesus, beleza, mas isso é a única coisa que eu estou disposto a fazer, porque o resto é perda de tempo, Jesus vai voltar. Para que eu vou produzir conhecimento? Para que eu vou produzir riqueza? Para que eu vou produzir qualidade de vida para as pessoas? Cristo vai voltar, tudo isso vai acabar, não tem motivo então. Veja que o desenvolvimento social, portanto, também tem uma implicação com o trabalho. Ou ainda, com a falta do trabalho. Porque se eu estou falando tudo isso, e cansa só de pensar em todos esses aspectos relacionados ao trabalho, e que de fato ele vai envolver disposição, dedicação, tem um caminho que é mais curto, não tem? Não tem um caminho que é mais curto? Pelo menos alguns caminhos são mais curtos. Às vezes não é só um, tem mais de um caminho curto. Que caminho curto é esse? Vou falar um de que vai ser tema, foi tema agora essa semana em jornal e vai ser tema amanhã, no jornal se não for hoje. Mega da Virada acumulou. Por quê? Porque não saiu. Era 100 milhões, não saiu. Vai para 115 agora. Semana que vem vai ter. Então tem mais uma semana para fazer a fezinha. Para produzir riqueza, né? Para o meu bolso, né? Vou produzir riqueza, ganhando a Mega Sena. Veja que a própria Bíblia coloca que isso não é uma fonte correta, porque ela não é fruto do seu trabalho. A riqueza que vem da sorte, ela não é uma fonte correta. Por quê? Porque você está querendo ter sem fazer nada. Simplesmente é isso, certo? Merece uma lição só disso, né? Para a gente falar sobre jogos de azar e como que é a disposição do coração sobre isso. Mas esse é uma forma de você burlar a regra, onde você espera a riqueza da sorte. Mas tem outra fonte que também está acontecendo e cada vez mais forte na sociedade atual. Quando a gente olha na relação de uma geração mais nova com a relação mais velha. Pessoas que terminam o ensino médio, completam 18 anos, vão alguns até fazer faculdade, outros não, mas o que eles querem? Não é o que a condição impõe sobre eles, de desemprego, mas é conscientemente, desejando isso, o que eles querem? Continuar sendo sustentado pelos pais. Veja, vamos olhar para o coração agora. Existem situações das quais eu não tenho condições de sair de onde eu estou. Isso é uma coisa. Por quê? Porque eu estou me dedicando, estou estudando, estou buscando emprego, mas não tem, não aparece. Isso é uma coisa. Só que percebe que a disposição do coração é fazer, ir atrás, buscar, correto? A outra disposição que é ruim é: para que eu vou sair daqui? Já tem essa casa, já tem esse quarto, já tem essa cama, tem alguém que faz comida, tem alguém que cuida da roupa. Em certas situações, eu já tenho até como me locomover, já tenho um veículo, que sempre tem combustível nele, que eu não sei de onde ele veio, para onde ele vai, mas eu consigo andar com ele. E quando dá problema, eu ligo para alguém, para resolver o problema. Percebe que também você vai percebendo no noticiário que existe na cultura de alguns jovens essa questão de não sair de casa.
de não querer sair de casa. E veja que isso é um problema social até, porque ele quer se relacionar com outras pessoas, mas ao ponto de não comprometer o que ele já tem. Então eu quero casar com uma pessoa? Quero, mas eu vou ter que sair da minha casa, da casa dos meus pais, melhor dizendo. Então é melhor a gente não casar, vamos ficar nessa, eu morando aqui, você morando lá, e a gente vai nessa, certo? Você tem várias questões sociais sobre essa forma de sustento, de provisão, que não envolve trabalho. É uma sedução no coração de alguns. Mas tem outra, que também não é lícita. Porque até agora a gente falou de coisas ilícitas, né? Mas não ilegais. Mas existem coisas que são, além de ilícitas, ilegais. E aí eu posso, com ou sem trabalho, burlar a regra. Por quê? Porque eu posso trabalhar, desenvolver, pensar em desenvolvimento, não sei o que, com coisas ilegais. Vou usar o mesmo exemplo que eu já usei na semana passada com relação a tráfico de drogas. Se você for pegar toda a discussão, todo o desenvolvimento do conhecimento sobre relação de troca comercial, você pode aplicar isso dentro de uma boca de fumo. E é interessante pensar que o chefe do tráfico, o chefe da boca, ele não é só alguém violento. Porque violento a gente tem um monte. Mas é alguém que, além da violência, tem uma certa inteligência para conduzir pessoas, conduzir processos, conduzir e gerenciar recursos. Concorda comigo? A inteligência do tráfico é de alguns, e você tem os outros. Mas essa inteligência poderia ser utilizada para outras coisas? Poderia. Mas e o coração? Quis ir para o caminho mais fácil. Porque ao invés de eu trabalhar, labutar, crescer, desenvolver com coisas legais, que vão dar mais trabalho, o governo vai ficar com uma parte disso chamada imposto, eu vou ter que compartilhar com outras pessoas isso, eu detenho agora o poder disso só para mim. E consigo muito mais recursos do que se eu estivesse fazendo alguma coisa lícita, legal. Então existem trabalhos que são ilícitos. Então não é que eu devo trabalhar por trabalhar e desenvolver, usar toda a minha condição cognitiva, motora, para trabalhar, para desenvolver qualquer coisa. Não. Mas existem pessoas que vão pelo caminho mais fácil. Vamos para um último exemplo, para pensar em coisas que estão pegando muita gente. Já pegava antes e continua pegando agora, só que de outra forma. Antes você tinha uma história, pelo menos eu ouvia falar, do tal do bilhete premiado, né? Que a pessoa lá na praça, eu tenho um bilhete premiado da Quina, da Mega Sena, da Loto, não sei o quê, e aí eu preciso, mas eu não consigo pegar e vendo. Tem toda uma história, eu vendo para você. Eu vendo por 10, né? Porque você vai ganhar 100. Ou eu vendo por 1.000 porque você vai ganhar 10.000. E aí, o que vem no coração? A vontade de ganhar, sem trabalhar, e a pessoa é enganada, não é? O que a gente tem hoje no mercado financeiro? Promessas de lucros maiores do que normalmente acontecem de forma legal, onde as pessoas falam assim: se você fizer o que eu estou fazendo, você vai ganhar 5%, 10% de lucro, 20% de lucro. O normal é pagar 1,5%. E aí 5, é quase 5 vezes mais. 10 então nem se fala. E o que você faz para isso? Nada, você só me dá o seu dinheiro e fica esperando que daqui a um mês eu te dou mais. A sedução de ter a riqueza sem o trabalho leva a pessoa a apostar. E aí você vai ter o tal da moeda virtual, criptomoeda. Você vai ter uma estrutura chamada de pirâmide. Você vai ter, ouçam um jornal, que provavelmente toda semana vocês vão ver pessoas que caíram em golpes. Golpes que foram basicamente, na sua essência, articulados pela sedução. De ter aquilo que não foi conquistado pelo trabalho. De aumentar, de produzir riqueza sem que seja isso fruto
conhecimento, do intelecto ou do que suas mãos podem fazer. Quando nós falamos então e tentamos responder por que a gente trabalha, a gente tem a realização profissional, desenvolvimento pessoal, satisfação. A gente tem o progresso, que é a geração de emprego e renda, produtos de qualidade, descobertas de novas coisas que geram qualidade de vida. A gente tem um desenvolvimento social impregnado nisso, que a gente tem que tomar cuidado com as coisas ilícitas, ilegais, com a mendicância, ou seja, o fato de você ser sustentado pelo outro, que é o contexto primeiro que já está no texto, e o trabalho digno, honesto. Muitas vezes, se não aqui ou fora daqui, a gente vai perguntar: por que você trabalha? Para ficar rico. E o vídeo ele tem um erro. Quando ele fala sobre o trabalho, ou sobre o fazer, o ser, é que ele fala: se dedique, faça ao máximo, porque o mérito disso tudo é seu. Não é. Você pode fazer o máximo de si, mas você pode não ficar rico com isso, porque a riqueza está relacionada a quem quer e quem pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Deus tem o controle de quem vai ficar rico e quem não vai. O que nós estamos discutindo aqui é que o trabalho não é para ser rico. O trabalho não é para a gente ficar rico. Existem vários motivos que a gente discutiu hoje por que a gente deve trabalhar. E ser rico não foi pautado, porque isso não depende de nós. Eu posso ser o melhor, mas o fato de eu ser o melhor não significa que eu vou ser o mais rico. Eu posso ser o melhor funcionário, mas isso necessariamente não implica que eu vou ganhar mais do que os outros, diretamente e sempre, a ponto de ser mais rico do que todos eles. A riqueza é outra coisa, que merece uma aula só para isso. Vamos orar? Se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, vamos encerrar então. Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra nos instrui, Senhor, sobre os reais motivos que devem estar no nosso coração para trabalharmos, para fazermos, ó Senhor Deus, qualquer coisa nesta vida, sendo que primeiramente é para a honra e glória do teu nome, para testemunharmos do Senhor, para também, ó Senhor Deus, termos sustento, com o que comer, nos vestir, nos proteger, ó Senhor Deus, das intempéries da vida. Mas também, ó Senhor Deus, nós entendemos pela tua palavra que devemos trabalhar para o bem do próximo, ó Senhor Deus, como reflexo do nosso amor a ti e do nosso amor ao próximo. Continue sempre, ó Senhor Deus, nos orientando para que façamos isso de forma lícita, legal, testemunhando, ó Senhor Deus, dos valores e princípios do teu reino. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, suplicamos e te agradecemos. Amém, Senhor.